O futuro chegou! Não estou falando de macacões espaciais ou de viver no subsolo. Quero dizer algumas coisas legais como teletransporte, viagens espaciais, entender seu cão e assim por diante. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, enfatizou que a realidade aumentada poderia teletransportar as pessoas para qualquer local que elas quisessem, seja para trabalhar ou apenas para um dia relaxante na praia. Com o metaverso em jogo, entrar em uma sala virtual já está acontecendo. Trata-se de um espaço virtual onde as pessoas podem interagir e socializar umas com as outras através da tecnologia. Isso fará com que você se sinta fisicamente presente no mesmo lugar que outras pessoas, em vez de apenas digitar em uma caixa de bate-papo. Imagine jogar ou trabalhar remotamente, mas ao mesmo tempo ter uma visão clara do seu escritório. Você pode realizar tudo o que precisa no trabalho e também economizar o tempo e o dinheiro dos deslocamentos. A única desvantagem de trabalhar remotamente é a falta de socialização, mas estar no metaverso fará com que você não se sinta sozinho. As telas serão interativas e a comunicação com seus colegas de trabalho, amigos e familiares ficará muito melhor. Mesmo que o teletransporte físico ainda não seja possível, virtualmente podemos nos fixar em qualquer lugar que quisermos. Os nanobots são chamados assim porque são muito pequenos. Esses robôs são projetados para realizar tarefas específicas dentro do corpo humano por razões médicas. Uma vez dentro, eles começam a agir por conta própria, sem a necessidade de controle. E podem se multiplicar como nossas células. Muitas vezes ouvimos a palavra nanobots em filmes de ficção científica, mas não é tão improvável. Eles são projetados para realizar tarefas super específicas, especialmente no mundo da medicina. Pense neles como mini-médicos dentro do seu corpo, precisos o suficiente para diagnosticar o problema e prescrever o tratamento. Todos seremos mais saudáveis com esses carinhas. A cada ano, a população da Terra aumenta. Isso significa uma maior demanda por alimentos. Há muito espaço nas áreas urbanas, então as fazendas em breve precisarão de lugares menos convencionais, como arranha-céus ou no ar. E no ar significa estruturas que podem suportar vegetação em plataformas. Um proeminente arquiteto, Javier Pons, projetou um edifício com 3 níveis alimentados por painéis solares na parte de cima. A camada do meio cultivará vários legumes e frutas que obterão nutrientes do líquido em vez do solo. Os restos das plantas cairão na camada inferior para alimentar os peixes, que também podem ser criados para a alimentação. Cada estrutura será grande o suficiente para sustentar uma cidade inteira se necessário. Os arranha-céus também podem hospedar algumas mini-fazendas nos telhados para apoiar os bairros. Mais vegetação nas cidades reduzirá a poluição e também as temperaturas em lugares quentes. E os nossos cachorrinhos fofos? Todos adoramos voltar para casa e ver nosso amiguinho peludo correndo até nós e pulando. Ele está dizendo: "Me alimente, estou morrendo de fome!" Ou "Por favor, nunca mais me deixe!" Mas e se pudéssemos descobrir exatamente o que ele está dizendo? Desenvolvemos tecnologia para entender melhor nossos cães com a ajuda de uma coleira de humor. Você coloca o dispositivo no seu e uma tela digital indica o humor dele por cores. Já sabemos que os doguinhos falam conosco ou com outros cachorros usando uma linguagem corporal. Um rabo abanando é um sinal de excitação ou felicidade. Rosnar e dentes expostos significam agressividade, recue. E claro, tem também os latidos. Alguns podem ser avisos, outros saudações amigáveis. A inteligência artificial nos ajudará a entender o que nossos cães estão dizendo ao gravarmos em nossos telefones. É importante que o aplicativo veja também a linguagem corporal deles, incluindo orelhas, cauda, olhos, boca e assim por diante. O programa enviará essas informações para a nuvem. A tecnologia de IA decodificará esses dados estudando milhares de horas de imagens de animais e captando as expressões e sons certos. Isso permitirá que os veterinários entendam melhor seus pacientes e evitem qualquer dano eventual. Também ajudará a treinar os cachorros para não serem muito hostis com entregadores ou pedestres que passam no parque. O futuro do deslocamento está no ar. Já não teremos que esperar no sinal vermelho, contando segundos até que fique verde para chegarmos a tempo no trabalho. E se usarmos táxis voadores como meio de transporte humano, agora estamos nos entendendo. Os táxis aéreos elétricos estão se tornando a solução para o transporte de pessoas. A Amazon está experimentando entregas aéreas, provando ser um sucesso.
Máquinas voadoras têm sensores capazes de detectar perigos como pássaros, fios e objetos grandes. Cabe aos países adotar essa nova forma de transporte. Embora as entregas aéreas estejam disponíveis, as autoridades ainda precisam descobrir como organizá-las, criar regras e estabelecer medidas de segurança. Quanto aos táxis aéreos operados por pessoas, temos que considerar quem é elegível para conduzi-los ou que tipo de modelos podem ser produzidos. Mas podemos ver o céu cheio de táxis aéreos já no nosso tempo. O futuro do fast food está prestes a mudar muito em breve. Já existem caixas digitais nas quais você pode pedir comida usando uma tela sensível ao toque e pagar sem interagir com um humano. Ainda quer batatas fritas? O Japão tem máquinas de venda automática de pizza em que é possível comprar pizzas recém-assadas. As empresas estão criando robôs que podem preparar um menu de hambúrguer e batatas fritas. Eles são rápidos e precisos, não adicionarão muito queijo nem esquecerão as cebolas. Tudo de que precisam é de alguém para manutenção. Imagine ir a uma lanchonete e não ver um único ser humano na sua frente. Você faz seu pedido em um caixa digital depois de personalizá-lo. Então paga e assiste ao trabalho dos robôs. Você provavelmente verá braços mecânicos levantando a fritadeira e preparando um hambúrguer na sua frente. Não espere ver um chefe humanoide preparando sua refeição. Os robôs são projetados para realizar tarefas específicas. É por isso que os braços mecânicos são mais do que suficientes. E se o futuro for de robôs voadores de entrega, não haverá nenhum incômodo de alguém ficar preso no trânsito enquanto leva sua refeição. Reservar uma passagem pelo mundo é fácil, mas e se você pudesse ir ao espaço para se divertir? Muitas grandes empresas de viagens espaciais, como SpaceX e Virgin Galactic, estão procurando maneiras de transformar o espaço em um novo centro turístico. Você poderia ir até a Estação Espacial Internacional ou apenas até a fronteira entre a atmosfera e o que é considerado espaço. Há também a ideia de um elevador espacial que poderia enviar pessoas até a Estação Espacial Internacional. Seria uma estrutura alta, com base na Terra, e alcançando o espaço, com um elevador movendo os passageiros para cima e para baixo. Isso tornaria as viagens espaciais muito acessíveis para qualquer pessoa e mais baratas do que lançar um foguete. Pode haver um futuro em que a internet estará disponível em todo o mundo, não importa o lugar. É uma loucura, mas apenas metade da população mundial está online. Empresas como o Google veem a internet como um direito humano e estão tentando usar balões de hélio para transportá-la para lugares remotos. Outras companhias estão tentando uma abordagem diferente, como enviar microsatélites ao espaço, cada um do tamanho de um gato. Isto seria um divisor de águas. Com acesso irrestrito à internet, teríamos uma difusão gratuita de conhecimento para todos. Imagine os bons e velhos tijolos sendo capazes de armazenar energia para abastecer sua casa. Este projeto ainda está em seus estágios iniciais, mas cientistas nos Estados Unidos estão desenvolvendo algo chamado tijolos inteligentes, que podem ser o futuro da construção. Cada parede pode armazenar energia suficiente para durar muitas horas. Um revestimento especial conhecido como PEDOT aproveitará os eletrodos, convertendo os tijolos em baterias poderosas. O pigmento vermelho nos tijolos é feito de óxido de ferro, que também ajuda a armazenar energia. Isso tornará uma casa inteligente ainda mais inteligente. Imagine que estamos no ano de 2025 e que nosso planeta mudou completamente. O aumento do nível do mar, o clima extremo e o oceano cada vez mais ácido são apenas alguns dos problemas com os quais as pessoas vêm lidando há anos. Mas em uma das maiores cidades costeiras do mundo, a situação se tornou muito séria. Era um dia ensolarado de junho quando um terremoto de grandes proporções sacudiu a cidade até o âmago. O solo sob os pés das pessoas balançava e tremia, e os edifícios balançavam perigosamente. As pessoas corriam pelas ruas em pânico, tentando encontrar segurança. Mas assim que o solo se estabilizou, os habitantes da cidade perceberam o perigo real. Uma parede de água, com quase 30 metros de altura, estava correndo em direção à cidade, impulsionada pela força do terremoto. O tsunami atingiu a cidade com uma força inimaginável. Bairros inteiros foram destruídos e milhares de pessoas perderam a vida. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Após o desastre, as autoridades da cidade perceberam que não poderiam simplesmente reconstruir a cidade como era antes. Elas precisavam estar mais bem preparadas para o próximo possível desastre. Assim, criaram um projeto incrivelmente ambicioso: construir uma cidade subaquática. O objetivo era criar uma cidade autossuficiente e sustentável sob a superfície do oceano, capaz de resistir a qualquer desastre natural. A cidade subaquática seria alimentada por energia renovável, usando a energia das marés e painéis solares submarinos.
Ela seria projetada para resistir a condições climáticas extremas e teria seus próprios sistemas de resposta a emergências. O projeto atraiu alguns dos principais cientistas, engenheiros e arquitetos do mundo. Eles trabalharam incansavelmente para projetar a cidade e consideraram cuidadosamente cada aspecto do projeto. A cidade subaquática teria tudo o que uma cidade típica tem, desde escolas e hospitais até lojas e restaurantes. Haveria fazendas subaquáticas onde peixes e outras criaturas marinhas poderiam crescer. A cidade teria até mesmo seu sistema de transporte, submarinos avançados e túneis conectando diferentes partes da cidade. O projeto se tornou um farol brilhante de esperança para as pessoas. Ele mostrou que, mesmo diante de um desastre, poderíamos nos unir para criar algo incrível. Mas, com o passar do tempo, o projeto não parecia mais tão perfeito. Seu custo acabou sendo maior do que o planejado. Também havia preocupações sobre a duração de um projeto como esse, afinal, o oceano é muito imprevisível. Mesmo assim, a equipe de cientistas e engenheiros nunca desistiu. Após anos de tentativas e erros, eles finalmente criaram a cidade subaquática perfeita, uma maravilha da engenharia, um ecossistema autônomo que poderia sustentar pessoas indefinidamente. Os edifícios foram construídos com um material capaz de suportar a imensa pressão do fundo do oceano, e a própria cidade era alimentada por uma rede de turbinas hidrelétricas avançadas. Não demorou muito para que a primeira leva de colonos chegasse à cidade subaquática. Havia pessoas diferentes nesse grupo, e cada uma delas tinha seus próprios motivos para escolher viver nesse novo mundo sob as ondas. Alguns eram aventureiros em busca de um novo mundo para explorar, enquanto outros esperavam escapar dos desastres naturais que assolavam a terra firme. Mas apesar de suas diferenças, todas essas pessoas compartilhavam um objetivo comum: construir uma nova sociedade, uma que estivesse em harmonia com o mundo natural. A cidade subaquática florescia e novas descobertas eram feitas todos os dias. Os colonos desenvolveram novas tecnologias e maneiras de domar o poder do oceano. Eles aprenderam a cultivar o mar e começaram a plantar jardins subaquáticos que lhes forneciam um suprimento constante de alimentos. Mas viver debaixo d'água era um desafio. As pessoas se sentiam isoladas e até claustrofóbicas. A situação chegou ao auge quando um grupo de ativistas começou a protestar contra os planos de expansão da cidade. Eles argumentaram que a cidade subaquática era uma ameaça ao ambiente que deveria proteger e que os colonos deveriam se concentrar em reduzir seu impacto sobre a delicada vida subaquática. O protesto provocou um debate acalorado entre os colonos. Alguns deles argumentaram que a sobrevivência da cidade dependia de seu crescimento e expansão. Outros alegaram que a cidade precisava priorizar a proteção do meio ambiente acima de tudo. No final, chegaram a um acordo. A cidade continuaria a se expandir, mas a principal prioridade seria a sustentabilidade e uma atitude responsável em relação à natureza. Os colonos fariam o possível para reduzir seu impacto no meio ambiente, usando novas tecnologias e seguindo regras rígidas de conservação. E eles também se lembrariam da importância de proteger o oceano e seu frágil ecossistema. Os anos se passaram e a cidade subaquática continuou a prosperar. Novas gerações de colonos nasceram e cresceram em um mundo totalmente diferente daquele que seus ancestrais haviam conhecido. Eles nunca viram o mundo na superfície, mas apreciavam a beleza e a complexidade do mundo subaquático que chamavam de lar. E, com o passar dos anos, a cidade se tornou um símbolo de esperança para um mundo que lutava contra os efeitos. Então, a viagem no tempo é algo real. Na verdade, você está viajando no tempo agora. A cada segundo deste vídeo, você avança 1 segundo no futuro. Mas há uma pessoa na Terra que conseguiu viajar no tempo um pouco mais longe no futuro, 0,02 de segundo. E esse não é o limite. Conheça Sergei Krikalev. Ele é um astronauta que passou 803 dias, 9 horas e 39 minutos na Estação Espacial Internacional. Essa é a chave para a sua viagem no tempo. A questão é que, para 2 objetos, um parado e outro em movimento, o fluxo do tempo é diferente. Ou seja, se tomarmos nosso planeta como um objeto e a EEI como o outro, o tempo na Terra e na EEI serão diferentes. Mas isso não é o suficiente para afetar significativamente o tempo. Precisamos olhar para a gravidade. Quanto maior o objeto, mais forte é sua força gravitacional. Por exemplo, na Lua, você pode pular mais alto e levantar objetos mais pesados do que na Terra, porque a Lua é leve. Mas em Júpiter, você mal consegue ficar de pé, porque ele é pesado e sua gravidade é muitas vezes mais forte. A gravidade dobra o próprio espaço-tempo. Imagine um trampolim ou um tecido esticado.
Enquanto não houver nada nele, o espaço-tempo será igual, e o tempo será o mesmo em todos os pontos. Mas coloque um objeto pesado lá, e você verá uma estrada se formando nele. Agora imagine colocar um objeto pesado como o planeta Terra no centro deste tecido. Ele pesa 6 toneladas mais outros 21 zeros. Isso dobraria tanto nosso tecido que o tempo passaria de maneira diferente no centro do que em um lugar onde o espaço-tempo é plano. E quanto mais pesado o objeto, maior a deformação e mais lento o tempo passará lá. Por exemplo, perto do Sol, o tempo passa ainda mais lento do que em nosso planeta, porque é mais de 300 mil vezes mais pesado. Ou pegue um buraco negro. Mesmo um pequeno pesa dezenas ou centenas de vezes mais que o Sol. E os supermassivos são milhões e bilhões de vezes mais pesados. Eles dobram tanto o espaço-tempo que o tempo perto deles praticamente para. Portanto, nosso herói, Sergei Krikalev, usou esse mesmo método de viagem no tempo. Ele apenas não estava nas profundezas desse vórtice espaço-tempo, mas na EEI. É um ponto no espaço-tempo onde a curvatura do tecido não é tão forte. E o tempo passou um pouco mais rápido para ele do que aqui, só um pouco. E se você passar bastante tempo lá, gradualmente começará a ultrapassar as pessoas aqui na Terra. Sergei poderia ter ido muito mais longe no tempo, mas outra lei da física o impediu de fazê-lo. É tudo uma questão da unidade do espaço e tempo. Se você está em pé, está apenas se movendo no tempo. Mas se você correr para frente, se moverá no tempo e no espaço. Quanto mais rápido você corre pelo espaço, mais devagar se move no tempo. A Estação Espacial Internacional viaja ao redor do nosso planeta a 7,66 km por segundo. Essa velocidade diminuiu o movimento de Sergei ao longo do tempo. Então, em mais de 2 anos na EEI, ele viajou no tempo apenas 0,02 segundo. Então aqui está uma maneira de você viajar no tempo. Deixe o seu amigo sentado em uma mesa e dê a ele um relógio. Coloque outro relógio no braço e comece a correr em volta da mesa. Se você correr rápido e por tempo suficiente, notará como a hora em seu relógio e no do seu amigo são diferentes. Voilá, você viajou no tempo, mas existem outras maneiras de chegar ao futuro. Para o primeiro método, é preciso chegar a um buraco negro. O mais próximo fica a um pouco mais de 1000 anos-luz do nosso sistema solar. Você pula em sua espaçonave mais rápida que a luz e chega lá. Você precisa voar o mais próximo possível do seu centro, até a borda do horizonte de eventos. O espaço-tempo é tão distorcido aqui que 1 segundo pode ser igual a semanas ou até meses na Terra. Portanto, espere aqui alguns minutos. Agora ligue os hipermotores novamente e voe para longe. Claro, você tem que ter cuidado aqui. Os buracos negros são tão pesados que nada pode escapar da sua força gravitacional. Mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo, não pode escapar do abraço de um buraco negro. Mas isso não é problema para você, e você já está de volta ao seu planeta natal. Uau! Se passaram décadas na Terra enquanto você esteve fora. Existem carros voadores, robôs e hologramas por toda parte. Outra opção é viajar na velocidade da luz. Você e seu amigo estão na linha de partida do estádio. E cada um de vocês tem um cronômetro. 1, 2, 3, já! Você corre na velocidade da luz ao redor da Terra algumas vezes e para. Pare o relógio. O tempo que passou durante a sua corrida é menor que o do seu amigo que ficou parado. Mas existe o chamado paradoxo dos gêmeos, com o qual os cientistas ainda estão quebrando a cabeça. É tudo sobre o que tomar como ponto de referência. Se o centro do sistema de coordenadas for uma pessoa parada e a outra estiver correndo à velocidade da luz, o relógio do corredor ficará atrasado após a corrida, pois ele estava se movendo não só no tempo, mas também no espaço. Lembra? Mas se você tomar o corredor como ponto de referência, é a pessoa estática que está em movimento em relação a ele. Então o relógio da pessoa estática teria que estar atrasado. Portanto, como resultado do experimento, os relógios de ambas as pessoas, o corredor e a pessoa estática, mostrariam o mesmo tempo. Este é o paradoxo dos gêmeos. Outra maneira de burlar as leis da física e interromper o fluxo do tempo é ficar na posição de prancha. Assim o tempo para. Pra você. Ok, brincadeirinha. Supondo que viajar no tempo seria possível, há um monte de problemas e paradoxos. Por exemplo, às 12 horas, você está empenhado em construir uma máquina do tempo. Às 12h30, termina de construí-la. E então, às 13 horas, você entra nela com um propósito: impedir que você mesmo construa a máquina do tempo. Então você volta no tempo para as 12h20, quando a máquina do tempo está quase terminada, e quebra um de seus detalhes para que ela não possa ser construída. Mas se a sua versão mais jovem não conseguiu construir uma máquina do tempo, não há como voltar ao passado, certo? Ou se você de fato construiu uma máquina do tempo e voltou no tempo para quando seu pai estava em um encontro com a sua mãe, você estraga o encontro deles e eles terminam. Nesse caso, seu nascimento teria sido impossível.
Mas se você não tivesse nascido, nunca teria construído uma máquina do tempo e voltado no tempo para arruinar o encontro do seu pai. E então nada teria interferido no seu nascimento. Uau, as coisas estão ficando bastante complicadas. Ok, existem maneiras mais simples de viajar no tempo. Por exemplo, maneiras biológicas. Estou falando sobre congelamento. Se você congelar seu corpo, se moverá no tempo com o resto do mundo. Mas você estará dormindo o tempo todo. E quando acordar, você estará no futuro. A propósito, os animais que hibernam no inverno, como os ursos, são viajantes do tempo. Eles simplesmente pulam as famintas estações de inverno. Mas há um problema com isso. Quando o congelamos, a água em nossas células e tecidos se transforma em gelo. E como consequência, elas se sentem desidratadas, como em um deserto. Isso pode ser evitado usando produtos químicos de proteção. Mas a parte mais difícil é o despertar. Nossos cientistas não conseguem descongelar com segurança um organismo vivo. Portanto, por enquanto, congelar seu corpo é uma passagem só de ida. Mas temos esperança de que os cientistas do futuro encontrem uma maneira de evitar danos às células e tecidos. Então, eles abrirão geladeiras com pessoas e acordarão um monte de viajantes do tempo. E essa é uma aventura muito cara. Congelar um corpo inteiro pode custar $200 mil ou mais. Mas muitas pessoas acreditam que a viagem no tempo já é real e que alguns viajantes do tempo foram capturados em fotografias ou filmagens. Por exemplo, veja esta foto de 1941. Há homens de terno e mulheres com chapéus elegantes, e entre eles esse cara de óculos futuristas e moletom com capuz. Ou então este vídeo onde se pode ver uma mulher ao fundo, falando no celular? Uau! Isso foi há cerca de um século, e naquela época ninguém conseguia imaginar o que era um telefone celular. Bom, esses fatos podem ser facilmente explicados. O homem da foto usa óculos que foram feitos em 1920, e a camiseta e o moletom também já existiam naquela época. E a mulher falando ao celular está, na verdade, segurando um Acousticon na mão, que é uma espécie de aparelho auditivo, um dos primeiros desse tipo. Portanto, podemos dizer uma coisa com certeza: a viagem no tempo continua sendo apenas um sonho para todas as pessoas, exceto Sergei Krikalev, que foi capaz de burlar as leis da física e estar 0,02 de segundo à frente de todas as pessoas na Terra.